Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como igreja através desse canal Haroldo Lira CE. Bem-vindos sejam todos a mais uma reunião da Igreja de Cristo. Graça e paz a todos. Mais uma vez aqui trazendo uma mensagem. Hoje eu quero fazer um vídeo diferente, falando da obra de Deus, da obra de Deus desde o começo até começo, meio e fim, e falando aí das religiões que se encontram aí e que inventaram o diabo, um satanás e um demônio, do qual colocam medo, pânico nas pessoas e vivem aí numa verdadeira feitiçaria com o intuito somente de enganar os filhos de Deus e vivem aí, inventaram um diabo, um satanás dele, o demônio deles, e com isso eles fizeram um governo paralelo e que se opõe às coisas de Deus, ameaçando as pessoas através desse diabo, desse satanás e desse demônio, do qual não é o diabo e o satanás da Bíblia, e que esse diabo, esse satanás deles aí como ser, não existe. E nós já pregamos, já mostramos aqui na Bíblia que Satanás é opositor, Satanás não existe, Satanás como um ser espiritual do qual eles inventaram, e que Satanás é um adjetivo para aquilo que se opõe às coisas de Deus, às coisas boas. E que aqui na Bíblia o Satanás do qual o próprio Jesus de Nazaré se refere é Pedro, do qual estava se opondo os desígnios de Deus. E esse diabo que o cão guloso também inventou, não somente ele, mas todos os sistemas religiosos, o católico, que foi o principiante do inventor desse diabo para amedrontar as pessoas e para manter as pessoas escravos de suas chamadas igrejas, e que esse diabo não existe. Jesus de Nazaré também, ele disse que tinha escolhido dentre os 12 discípulos dele, e um deles era o diabo. E o que foi que o diabo da Bíblia fez? Ele acusou Jesus de Nazaré, ele traiu, ele pisou o calcanhar de Jesus de Nazaré, do qual para o judeu trair significa pisar no calcanhar significa trair. Foi o que Judas fez, e que Judas não é o diabo desse cão aí que está nesse sistema religioso e que criou esse diabo. E o que é o diabo para os judeus? O que é o diabo na concepção judaica? É acusador. Entende? Diabo do hebraico é acusador. É acusador, opositor, é tudo a mesma coisa. E que na verdade todas essas coisas do quais esses cães inventaram aí, né, que é diabo, satanás e demônio, essa Bíblia, ela foi escrita no hebraico, não foi escrita por nenhum brasileiro, foi escrita somente por judeus. E tudo isso aí que esses cães inventaram
e que eles verem literal, e tudo isso aí é tradição judaica, meu amado. E que nós, os brasileiros, nós não entramos na primeira aliança, do qual foi somente para eles, para os judeus. Então, esse diabo e esse Satanás como ser, não existe, eu já provei para vocês. E demônio, Lira? Demônio é daimon, é estado de espírito. O que Jesus expulsava como demônio era as pessoas com estado de espírito alterado, eles tinham doença. Não tem nada a ver com o demônio do qual esse cão inventou nessas religiões, esses cães, esses cãólogos e esses padres, e que não tem nada a ver com a Bíblia, com o demônio da Bíblia. Demônio do daimon, do grego, é daimon, é estado de espírito, para bom e para mal. Jesus de Nazaré, ele teve o seu daimon alterado. Quando, Lira? Quando ele chegou lá no santuário, ele viu os caras lá fazendo o que se faz hoje nessa sinagoga aí, vendendo tudo, fazendo comércio, e isso daí não é a casa de Deus, porque nós já estamos na segunda aliança e a casa de Deus são vós. A casa de Deus somos nós somos o templo, nós somos a morada de Deus. Então Jesus de Nazaré chegou lá no templo, lá em Jerusalém, e os caras estavam vendendo tudo. Então ele disse que a casa de meu pai era para ser chamado casa de oração, e que eles transformaram em casa de ladrão, que é o que está hoje aí. E que aí não tem nada com casa de Deus, a casa de Deus somos nós. Entende, meu amado? Então Jesus de Nazaré pegou o pau lá e meteu o chibate em todo mundo. E derrubou tudo que estava lá em cima da mesa. Então, explicado essas coisas, que diabo, Satanás e demônio não tem nada a ver com esse diabo espiritual, nem esse demônio espiritual, e nem esse Satanás, que esses Satanás que estão aí fora, chamado cão guloso, eles é que inventaram isso para roubar. Só para isso, para enganar as pessoas, E meu amado, a obra de Deus é consumada em 7 dias. A obra de Deus ele consumou em 7 dias. Que esses cães dizem que vão fazer a obra de papai. Fazendo a obra de papai, pegando dinheiro ilicitamente e comprando casa, comprando carro, comprando mansões, comprando emissora de televisão, de rádio, morando nos estates, comprando um chapéu bem grandão, entende, meu amado? E fazendo Deus de babaca, usando o nome de Deus para assaltar e dizendo que é um enviado de Deus. Então, meu amado, eu quero falar aqui da obra de Deus, do quais esses cães aí diz que a gente não sabe de nada, e que hoje eu quero falar da obra de Deus, olha, com a Bíblia fechada. Eu não vou abrir a Bíblia, eu vou fazer um resumo aqui da Bíblia inteira, para esses cães saber que o diabo, o Satanás, são eles. Diabo por quê? Acusador. Acusa as pessoas, que as pessoas é o diabo, que a pessoa é o verme de Jacó, que a pessoa é ladrão, que a pessoa está roubando a Deus. Então, são diabo do hebraico, são acusador. E Satanás, porque se opõe, esses cães, eles se opõem ao evangelho, eles são contra Deus, e faz com que os seus seguidores fiquem também contra Deus. E demônio por quê? Porque são homens maus. São homens maus, meu amado. Eles querem o dinheiro da viúva, eles querem o dinheiro do catador de lixo, eles querem o dinheiro do pedidor de esmola, eles querem o dinheiro do assalariado. É só ir para dentro dessas arapucas. Então, eu quero aqui nesse vídeo falar das obras de Deus que foram consumadas em 7 dias, do qual ele descansou, né? E a obra de Deus, ela não veio trazer guerra, ela não veio trazer acusação, ela não veio trazer assalto, ela não veio trazer ambição desses cães
para viver às custas das pessoas pobres, das pessoas ignorantes, que não têm entendimento da palavra, e que esses cães se aproveitam disso. Entende, meu amado? Então, a obra de Deus que foi consumada em 7 dias, ela não veio trazer esse engano, essa guerra que está aí, do qual esses cães criou, inventaram um diabo, um satanás e um demônio, que é um governo paralelo a Deus, e que vai haver uma grande luta, e talvez Deus vença, talvez Deus não vença. Isso é o que esses cães, esses macumbeiros pregam e botam na cabeça das pessoas. Entende, meu amado? E, meu amado, Deus é paz, Deus é amor. Uma vez filho, filho para sempre, meu amado. Ele diz que se uma mulher abandonar o seu filho, ele jamais abandonaria. E nós somos filhos, meu amado, nós somos filhos. Nós somos herdeiros de Deus. Sai desse engano, meu amado, acorda. Então, olha, a obra de Deus, ela não vai trazer guerra para as pessoas, meu amado. Não vai trazer religião. Deus não é religião. E sim, vem trazer paz. Paz de espírito, meu amado. Paz de espírito. Você sabendo quem você é, da onde você é e para onde você vai. Entende? E, na verdade, quem trouxe guerra foi esses cães, e transformaram a verdade de Deus em mentira, e botam ameaça nas pessoas, pânico, medo, através dessas feitiçarias deles. Entende? Então, olha, eu quero resumir a Bíblia aqui com a Bíblia fechada. A obra de Deus foi consumada em 7 dias. Tá? Toda a obra de Deus, ele, o dono do mundo, aquele espírito que pairava sobre o vazio das águas, ele disse, haja luz, ele disse, criou o céu, criou a terra, e criou todas as coisas que existem, que não existia. Esse Deus poderoso, que esse cão aí vive brigando e arrumou um diabo para lutar contra ele, um diabo que não existe, que o diabo são eles. Entende, meu amado? Então Deus, ele criou, lá em Gênesis, ele criou todas as coisas em 7 dias. E ele descansou no 7º dia. Então, ele criou o homem espiritual e a mulher espiritual primeiro, que são os seus eleitos, que são os seus filhos. E depois ele criou o homem do pó da terra, do qual foi Adão, e ele deu um sopro de vida a ele. Adão, ele era alma vivente. Adão, ele não tinha espírito, ele era alma vivente. Entende? O filho da desobediência. Ele criou Adão para a desobediência. Não é como esses cães dizem que foi o diabo que fez a cabeça de Adão, e Adão ficou contra Deus. Não tem diabo. Não existe esse diabo desse cão. Tudo é mentira. Então, Deus viu que não era bom o homem ficar só, pegou a costela de Adão e fez a Eva. E fez a Eva como uma eleita de Deus. Corpo, alma e espírito. Então, botou eles lá no Jardim do Éden, né? Botou no Jardim do Éden e disse que não era para ele comer do fruto do conhecimento da árvore do bem e do mal, que esses cães dizem que é maçã e que não tem isso aqui. Entende, meu amado? E se Deus não quisesse que Adão não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, era muito fácil. Ele não tinha plantado essa árvore lá. Então, com a mente de Cristo, ele queria que Adão desobedecesse. E assim aconteceu, meu amado. Tudo é dele, é tudo para ele. Então, daí, da desobediência de Adão, o mundo desconciliou com Deus. E daí começou
duas sementes, uma da perdição e uma da salvação. Adão, a serpente do Éden, que, como eu já falei, o autor usou uma metáfora para chamar Adão de serpente, comparando Adão era a serpente agilosa, entende? Então o autor usou essa metáfora para chamar Adão de serpente. Então Adão ele viveu com Eva, teve 2 filhos, Caim e Abel. Caim era descendente de Adão, filho da perdição, e Abel, filho da salvação, filho descendente de Eva. Então, meu amado, o que o cão diz? Deus não pode fazer do mesmo barro um vaso para honra e outro para desonra. Vai discutir com ele lá, porque ele fez. Do mesmo ventre de Eva, ele tirou 2 descendentes. Um de Adão, filho da perdição, Caim, que é o que? O diabo, o acusador. E Abel, o filho da salvação, descendente de Eva, da qual deu a descendência de Jesus de Nazaré. Então, dando continuidade, que o cão diz que a gente não sabe de nada, depois da desconciliação do mundo da época, não é do mundo de hoje. Hoje nós estamos totalmente conciliados com Deus, desde o ano 70. Então, depois que Caim matou Abel, houve o primeiro homicídio no mundo, e vai haver sempre, né? Que eles dizem que é esse diabo deles que eles inventaram, esses cãezinhos que não sabem de nada. Então, veio a descendência de Caim, veio a descendência de Eva, e daí começou a prostituição a partir da desconciliação de Adão. Então, Deus, ele se decepcionou, né? Na verdade, presta atenção, cãozinho, a obra de Deus foi consumada em 7 dias. A partir de Adão, começou a manifestação da obra de Deus. Tudo que já estava feito, então Deus ele começou a manifestação da obra dele. Entende, meu amado? Então, Deus até aí era aquele espírito que pairava sobre o vazio das águas e que ele se manifestou somente para Israel. Então, veio a prostituição e Deus se decepcionou com a criação do homem e pensou em disseminar toda a raça humana. E ele viu um homem chamado Noé, e do qual ele viu ali a possibilidade da continuação da humanidade. Entende, meu amado? Está entendendo, cão guloso? Para você parar de mentira. Então, Deus enviou o dilúvio e fez com que Noé construísse a arca e salvou somente a família de Noé, ou seja, ele, a sua mulher, os filhos e as noras. E o resto ele disseminou, ele eliminou a raça humana. E aí se deu continuidade a uma nova geração, a geração de Noé. Então, para 19 minutos, adiantar aqui um pouco, depois veio Abraão, depois veio Jacó, depois veio o descendente de Abraão, veio José, e por último Moisés. E que ele
se manifestou através de uma sarça ardente, que o cãozinho aí diz que é o palito de fósforo que riscaram lá. Então, através dessa sarça ardente, aquele espírito, Deus, ele se manifestou para Moisés. Então, Faraó também, viu, cãozinho, que você disse que é o diabo que entrava em Faraó, para que Faraó não deixava ser liberto o povo de Deus, não tem nada a ver com essa tua mentira aí. Deus foi que levantou Faraó, o filho da perdição, para Deus mostrar o seu poder nele, no Faraó, para o mundo inteiro, daquela época, daquela geração, que só existia eles, viu, cãozinho? Não existia outro mundo, era só Israel. Viu, cãozinho? Presta atenção para tu aprender. Então, depois que ele se manifestou a Moisés, para quê? Para Moisés ser o libertador do seu povo, do povo de Israel, os judeus, os hebreus, que era escravo de Faraó. Então o resto vocês já sabem, porque é a macumba do teu pastor, que eles inventaram isso daí e eles utilizam de outra maneira, gritando, pulando, dançando no mistério, mentindo. Eis que Deus está me dizendo, eis que Deus está me falando, eis que Deus mandou dizer, eis que Deus mandou eu se candidatar a deputado estadual. Entendeu, mentiroso? Então, Deus, aquele espírito até aí, é o Deus de Israel, viu, cãozinho? Foi a primeira manifestação de Deus somente para Israel. E que ele usou Moisés e ele usou os profetas para se manifestar a obra dele que foi feito foi feita em 7 dias. Ele começou a anunciar a obra dele através dos profetas. Para quê? Para no futuro, na sua segunda manifestação, aquilo que ele estava anunciando, a obra do qual ele fez em 7 dias, ele ia cumprir. Cumprir como, Lira? Como Jesus de Nazaré. Que não é 3 Deus, cãozinho. Não é Deus Pai, não é Deus Filho, não é Deus Espírito Santo, cãozinho. É 3 manifestações. Primeiro como Espírito, depois como carne e como Espírito para sempre, habitando em nós. Que isso não é para vocês, porque vocês só sabem enganar. Vocês só sabem criar um governo paralelo com o teu diabo, com o teu satanás, com o teu demônio, para enganar as pessoas e assaltar elas, e manter elas escravas. E a verdade, o conhecimento de Deus, você jamais vai levar. Porque você não sabe, você não tem entendimento. E o teu intuito, né? Você, como satanás, como demônio, como diabo, você veio para isso. Que não é o teu diabo, é o da Bíblia. Então, depois dele se manifestar a Moisés, e foi dado a lei de Moisés, mandamentos e ordenanças, para quem que vocês aplicam nos teus escravos? Somente para Israel. 613 mandamentos, e que tudo era sombra. Tudo na lei era sombra, era um faz de conta. Civil diário, enquanto se manifestava Deus como Jesus de Nazaré. Para quê? Para cumprir. Porque ele já mandou a lei de Moisés. A lei de Moisés, meu amado, era um ministério de condenação e morte. Por 1 ou 2 testemunhas, a pessoa era morto. Até um jumento, se batesse nas pedras, era apedrejado. Isso que você passa por teus incrédulos, que não entende de nada. Claro, com a praga como vocês, não pode aprender nada, a não ser macumba. Então, o Deus de Israel se manifestou até quando, Lira?
até Malaquias, até o profeta Malaquias. Onde está o dízimo? É Malaquias 1:1. É sentença contra Israel. Brasileiro é de Israel, assaltante. Os brasileiros não são de Israel, são do Brasil. Sentença pronunciada contra o Senhor, contra Israel. Onde está o dízimo que era alimento. Que era alimento para quê? Somente para uma tribo. A tribo de Levi, que cuidava das coisas de Deus. Então, Deus se manifestou até Malaquias. Então, estava estabelecida a obra de Deus, estava anunciada. Faltava o quê? Como manifestação, faltava cumprir. O que era? O que foi que o Deus de Israel como espírito, aquele espírito de Deus que pairava sobre o vazio das águas, que consumou as suas obras em 7º dia, e a partir de Gênesis começou a manifestação. Para que foi? Para ser anunciado, meu amado. Para ser anunciado a lei e os profetas. Foi anunciado até quando, Lira? Até Malaquias. Então, daí para frente, Gálatas 4:4, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei de Moisés, para resgatar os que estavam sob a lei. Ou seja, a partir de Mateus, vem Jesus de Nazaré, aquele espírito de Deus que pairava sobre o vazio das águas e que se manifestou como Deus de Israel. Ele deixou de ser Deus de Israel espiritual e a partir de Mateus ele passou a ser o Jesus de Nazaré, ou seja, a segunda manifestação de Deus para Israel como carne, como homem, como judeu, como hebreu. Para quê? No cumprimento da lei e dos profetas que o Deus de Israel como Espírito anunciou. E que Jesus de Nazaré veio no cumprimento. Que tem um cãozinho que entra aí no canal, que diz que é teólogo, e ele diz, mas Jesus não veio abrogar a lei. É verdade, cãozinho. Ele não veio abrogar, doutorzinho, doutor analfabeto. Ele veio, doutor, foi cumprir. Essa é a segunda manifestação. Quem aboliu foi a outra manifestação, a terceira. Espírito de novo, cãozinho, que tu não sabe. Então, Jesus de Nazaré, ele veio no cumprimento da lei e dos profetas. E ele fazia milagre, não era para aparecer, não era essa macumba que está aí, que o cão disse que foi ele. Vocês estão no espírito do engano, que Deus enviou o espírito do engano para vocês, porque vocês deixaram de dar crédito à verdade e dão crédito à mentira. Entende? E meu amado, Jesus de Nazaré, ele veio libertar aqueles que estavam sob a lei. Nós, os brasileiros, né, os gentios, nós não fomos incluídos em nada disso aí, nada dessa macumba que está aí fora, nós não fomos incluídos. Nós já somos no terceiro e último manifestação de Deus, Espírito para sempre, habitando em nós. Nós somos depois da escatologia consumada. A obra de Deus foi feita em 7 dias. E a sua manifestação das suas obras, o cumprimento das suas obras na manifestação, acabou no ano 70. Com a volta daquele Jesus de Nazaré, que ficou de voltar no ano 70, para o cumprimento
da lei, para o cumprimento da lei, fisicamente, juridicamente, com a invasão do Império Romano, com a grande tribulação, entende? Para a queda do templo, para que a partir daí, a lei de Moisés, ela passou de existir totalmente, fisicamente, juridicamente. Quando, Lira? Com a queda do templo, que era o símbolo maior dos judeus. Se não tem templo, não tem mais lei. Se não tem mais lei, tem o quê? A graça. Entende, cãozinho? Então, meu amado, Deus, como Jesus de Nazaré, ele se manifestou, ele veio no cumprimento da lei e dos profetas, que o Deus de Israel espiritual anunciou. E ele, como carne, ele veio cumprir. E na cruz ele falou, tetelestai, está consumado. Quando ele falou tetelestai, toda a obra de Deus feita em 7 dias e manifestado na primeira e na segunda manifestação dele, espiritualmente, passou a valer totalmente. E que faltava ainda a profecia de Mateus 24, 34, que tudo não passaria desta geração, desta era deles. E agora foi aquela, passado, que o cão bota tudo pro futuro. E que já está até sem graça, essa macumba de vocês, essa mentira. Entende? E Daniel 9, 24, que era o quê? Era a família de um príncipe que ia invadir Jerusalém. Quem foi o príncipe? O general Tito. Filho de quem? Do imperador, o general Vespasiano. E se cumpriu a profecia de Daniel 9, 24. E foi ele se assentou, era o filho da perdição, o filho da iniquidade. Ele adentrou lá no templo e se sentindo o próprio Deus, e tocou fogo em tudo lá, e houve a grande guerra lá, a grande tribulação. E que ele voltou no ano 70 para a ressuscitação dos espíritos de Deus que estavam presos no ágil e que foram ressuscitados. Entende, meu amado? E os que ficaram vivos também foram ressuscitados no espírito. Nós já estamos ressuscitados, meu amado. A morte já não tem poder sobre nós. O último adversário a ser seguido, a ser vencido por Jesus de Nazaré foi a morte. Entende? Então ele venceu a morte. Então, a partir daí, a partir do ano 70, o Jesus de Nazaré já ressuscitado, ele fez todas as coisas, botou todas as coisas debaixo dos pés, e ele devolveu o reino dele, que ele estava como filho, ele devolveu o reino ao Pai. E aí passou a ser um único. Quem? O Cristo ressuscitado. O Cristo ressuscitado, do qual está sentado no seu trono, governando todas as coisas pela palavra do seu poder. Qual é a palavra do seu poder? O Evangelho revelado a Paulo. As 14 cartas de Paulo, o Novo Testamento, a Nova Aliança, o ministério do Espírito, é o Cristo ressuscitado. Viver só por fé nas suas obras, que ele consumou em 7 dias e descansou no 7, e que ele manifestou as obras dele para o mundo, através como Deus de Israel, depois como Jesus de Nazaré, e voltou a ser Espírito novamente, e ele agora, ele é o nosso Deus, e nós somos o povo dele. Ele anda em nós, ele vive em nós, ele mora em nós, nós somos a casa de Deus. Para de enganar o povo, cão guloso. Então, meu amado, dito essas coisas, espero que vocês tenham entendido alguma coisa.
pedindo sempre que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilha essa mensagem para que outras pessoas venham a ter o entendimento dessa palavra, e pedindo para você se inscrever aí no canal, dar o like, e graça e paz.